Agora eu posso descansar nessa oficina. Vou deixar tudo com vocês. Mas eu vou falar, porque eu gosto de falar, você sabe disso. Eu vou falar algumas coisas rapidinho. Mas vou colocar vocês em grupos. E eu posso sentar e ver vocês trabalhando mesmo. Ok? Quais são as partes da grande comissão de Mateus 28? Vamos para Mateus 28. Versículo 18 a 20. Ok? Versículo 18 fala que o Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra, ok? Então ele diz em versículo 19 o que é descrito como grande comissão, ok? De 19 a 20. Quais são as partes deste grande comissão? Tem várias partes que a gente tem de fazer. Quais são? Ok, eu vou ajudar, talvez isso seja melhor. Eu vou dar as partes e você fala se estou certo ou não, ok? A gente tem de ir. A gente tem de fazer discípulos, ok? De todos. A gente tem de batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente tem de ensinar todas as coisas que o Senhor ordenou. Ok? Concordo, isso é exatamente o que, isso é o que o Senhor ordenou, mandou. Concorda? Concordo. Gabriel disse sim. Pode juntar na minha igreja, Gabriel. Alguém outra? Concorda? O Emmanuel também. Ele concorda. Alguém outra? Perfeito. Perfeito. Alguém não concorda? Danilo? Concorda? Ah, você concorda. Eu pensei que você não vai concordar. Vocês estão errados. Peguei vocês. Vamos repetir. A gente tem de ir. A gente tem de fazer discípulos de todas as nações. A gente tem de batizar eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente tem de ensinar todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Certo ou não? Certo ou não? Eu sou ruim, né? Eu gosto desses pegadinhos. Sim, sim. Sim, imperativo. A gente tem de ir, tem de fazer discípulos. Imperativo, concordo. Isso fez parte da minha descrição. Mas vocês estão errados. Estou gostando disso. Gostando. Minha esposa diz, Simon, você é muito ruim. Você é. Eu sou, verdade. Quer que eu repito de novo? Vamos repetir.
A gente tem de ir, a gente tem de fazer discípulos de todas as nações, a gente tem de batizar estas pessoas, estes discípulos, no nome, como a gente diz. A gente tem de ensinar estes discípulos todas as coisas que o Senhor ensinou, ordenou. Ok? Sim, mas isso não faz parte, isso é parte dele. Verdade, Leandro, mas isso é parte dele. Gabriel! Você... O batizar e o ensinar, eles estão qualificando fazer discípulos. Faz discípulos batizando e ensinando. Sim. Então a divisão aí seria diferente. A ordem é: faz discípulos, batizando-os, ensinando-os. Mesmo tempo, Mesmo tempo. Concordo. Vocês ainda concordam comigo? Quero que eu faça 4 vezes, porque vocês não estão lendo a Bíblia muito bem, não. Estou gostando disso muito. Olha, eu vou ajudar vocês, porque eu sou bonzinho também. Sim. Tem de ir. Sim. Mas isso não é. Não é isso. Ok, vou ajudar, porque sou bonzinho. Eu disse, a gente tem de ir, certo? Ide, fazer discípulos de todas as nações, sim. Batizando estes discípulos no nome do Pai, do Filho e do Espírito, sim. Ensinando, eu disse ensinando todas as coisas, mas o Senhor Jesus disse ensinando-os a guardar. Isso é diferente do que ensinar. Infelizmente, nas nossas igrejas, ouvindo pessoas no púlpito, nós ensinamos todas as coisas que o Senhor ordena, mas nós não ensinamos pessoas a guardar. É uma grande diferença na pregação. Nós gostamos de interpretação no nosso meio. Gostamos de teologia. Gostamos de raciocinar sobre as ideias diferentes. Mas uma coisa que nós não somos fortes é a aplicação. Ensinando-os a guardar. Ou seja, os apóstolos foram chamados não somente de dizer o Senhor disse, você tem de amar uns aos outros como eu os amei. Não. Ensinando-os a guardar é dizendo, o Senhor mandou que nós temos de amar uns aos outros como Ele nos amou. E dá exemplos como amar. Exemplos de hoje. Exemplos na vida do pregador. Exemplos na vida das outras pessoas. Com exemplos para seguir. Então você está ensinando pessoas a guardar. Está me entendendo a diferença? Muitas vezes eu me lembro ouvindo um ensinador. E eu gostei muito como ele ensinou. E ele foi um estudioso mesmo. Estudioso. 80% do ensino dele foi aplicação. Ele deu o início, interpretou a passagem, que é um monte de exemplos. Como viver aquela interpretação. Como aplicar. Eu pensei, eu aprendi alguma coisa dele. Pensei, eu tenho de fazer isso também. Eu não estou fazendo.
Eu gosto de interpretar, mas eu não gosto muito de ajudar pessoas a aplicar. Por quê? Porque talvez eu não estou aplicando. Eu estou gostando de interpretar só, mas não viver a realidade. O propósito desta biblioteca é viver. Esta é verdade, é viver. Isso é o propósito. Isso não é teologia. Isso é uma biblioteca de como viver para Deus e como amar nosso próximo. Relacionar com pessoas melhor. Isso é o propósito. A gente pode falar de dogma. A gente pode falar das escolas de interpretação, se quiser. Mas ao fim das coisas, se não chega a viver as verdades desta biblioteca, a gente está virando um fariseu. Ok? Você notou em Atos, capítulo 1, uma coisa? Eu notei recentemente. Levei tempo para notar isto. Atos é um dos meus livros preferidos. Provavelmente é meu livro preferido. Atos. Capítulo 1. É pecado ter um livro preferido? É pecado? Espero que não. Mas o Senhor sabe que eu gosto muito de Atos. Ele sabe. Capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Interessante, é? Jesus começou a fazer, primeiramente, e a ensinar. Sabe? Alguns anos atrás, uma igreja em Vitória me convidou a falar sobre a família. Eu recusei, porque eu não achei que eu estava em condições para dar um ensino. Eu sabia a teoria. Eu podia dar uma exposição. Mas se a gente não está vivendo o que a gente está ensinando, não tem poder. Não tem nenhum poder. É seco. Ok. Nosso terceiro passo em ler a Bíblia é a aplicação. Quem é aquele tolo de Mateus 7? Quem é o tolo? Lembra? Tem duas pessoas. E alguém constrói na areia, outra na rocha. Representando o quê? Qual é a diferença da pessoa que na comparação do Senhor, ilustração do Senhor, constrói a sua casa na areia e outra na rocha? O que isso representa? Qual é o ensino? Isso. A pessoa que constrói na areia ouve. Ele lê a Bíblia. Oh, sim. Lê todo dia. Mas não pratica. Aquele que constrói na rocha, ele ouve e pratica. Isso é a diferença. A aplicação é essencial. Na nossa leitura pessoal, nós devemos.
Por isso é importante orar depois de ler a Bíblia em casa. Orar sobre a passagem que você acabou de ler. Senhor, me mostra como eu posso começar a viver estas coisas. Me coloca em posições que eu tenho de obedecer o que eu acabei de ler hoje. Ok? Aplicação. O problema com a aplicação tem alguns problemas. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 26, diz que nós temos de dar um beijo santo. Então, eu tenho de dar um beijo literalmente, ou é uma coisa cultural e eu posso abraçar você, porque isso é a cultura do Brasil. Na Inglaterra é mais dar uma mão. Em França é beijar. Eu não vou visitar a França, não. Pergunta: temos de sempre beijar? Ou isso é mais um princípio e a gente dá um abraço santo em vez de um beijo santo, ok? Diz que temos de guardar o sábado em Êxodo 20. Temos de fazer literalmente? Ou o que a gente faz com o mandamento de guardar o sábado? Porque a gente honra os seus pais. A gente não comete adultério. A gente não rouba. Então, a gente tem de obedecer. Está vendo? Às vezes não é fácil a aplicação. Ok. 2 estudiosos chamados Duvel e Hayes descreveram um método simples que pode nos ajudar a aplicar a Bíblia em nosso dia a dia. E se você tem a apostila, eu já coloquei na apostila, ok? Primeiro passo, se você não tem a apostila, você pode notar essas coisas. Primeiro passo, o que é o sentido original da passagem? O que é o sentido original da passagem? De verdade, isso faz parte da interpretação. Temos de procurar o que os primeiros ouvintes e leitores entenderam daquela mensagem, usando o contexto literário, usando o contexto histórico, ok? E não alegorizando a não ser que a passagem permite, ok? Segundo passo. Pergunta: existem algumas diferenças dos primeiros ouvintes e leitores e a nossa situação de hoje? Existem algumas diferenças entre os primeiros ouvintes e a nós hoje em dia no Brasil, ok? Segundo passo. Por exemplo, os israelitas tinham de obedecer à lei de Moisés para continuar a ocupar a terra prometida. Mas nós não temos uma terra prometida fisicamente, mas nós temos a aliança no céu, disse Pedro. Então, nós temos de obedecer à lei de Moisés? Nós não somos. A diferença é, nós não somos israelitas, nós não somos governados pela velha aliança, nós somos governados pela nova aliança. E nossa herança está no céu. Então, existem algumas diferenças, sim. Terceiro passo. Quais são os princípios do texto, levando em conta as diferenças que descobrimos dos ouvintes originais e de nós hoje em dia? Então, levando em conta as diferenças de passo 2,
quais são os princípios da nossa interpretação, ok? Levando em conta essas diferenças, ok? Quarto passo. A partir das respostas dos passos 1 a 3, como nós devemos aplicar a passagem hoje em dia numa maneira específica? Numa maneira específica. Isso não significa, então a gente tem de amar nossos irmãos. Isso é geral. A gente tem de dar exemplos. Como a gente vive dia a dia, no nosso dia, levando em conta as nossas respostas de perguntas 1 a 3. Como a gente deve aplicar numa forma específica, como a gente deve viver numa forma específica. Então, eu vou escolher para mim uma passagem muito simples, João 13, para fazer isso em frente de vocês. Depois eu vou dar para vocês passagens difíceis, ok? Para aplicar em grupos. Eu vou colocar vocês em grupos. Baseado em onde você está sentado. Se você não gosta da pessoa perto de você agora e você não quer fazer parte com esta pessoa, agora é o tempo de mudar de posição. Ok? Mas isso é muito feio. Ok. Bom, João 13, vamos lá. Você sabe bem a passagem. O Senhor lavou os pés dos seus discípulos. Nós já falamos disso várias vezes. Qual é o sentido original da passagem? Nós não vamos falar do sentido mais profundo. Lembra, tem um sentido mais profundo. Nós só vamos falar do sentido óbvio, ok? Para fazer coisas mais simples, ok? Ok. O que é o sentido original da passagem? O sentido original da passagem é que Jesus levantou, quando ele é rabi, para lavar os pés dos seus discípulos. Embora que isso não fosse a cultura para o rabi lavar os pés dos seus discípulos. Ok? E ele queria que os discípulos aprendessem que eles têm de tratar uma a outra sem levar em conta o status social de cada um. Ok? Em outras palavras, o sentido original é o Senhor estava sendo um exemplo de um servo. Ok. 2. Existem algumas diferenças dos primeiros ouvintes e a nossa situação de hoje? Sim. Nós não somos judeus. Nós somos brasileiros. E nós não temos o costume de lavar os pés uns aos outros. Que é bom. Que é bom. Ok. Nós temos outros costumes, mas não esta. Especificamente. Ok. Terceira. Quais são os princípios do texto, levando em conta as diferenças de descobrirmos dos ouvintes originais e de nós hoje em dia? Sim, nós não temos de literalmente lavar os pés uns aos outros, não. Mas, porque isso foi a cultura dos judeus. Mas, a gente tem de agir como servos de um ao outro, não levando em conta a nossa posição social. Então, se você é presidente do Brasil e você é salvo, faz parte da comunidade dos irmãos, você
tem de agir como se fosse você foi desempregado. Ok? Não tem status social na comunidade dos irmãos. O Senhor eliminou esta hierarquia que existia entre os judeus, mostrando que entre a comunidade dos irmãos não existe hierarquia. Você pode ser o delegado do Polícia Civil, não importa. Você pode ser um doutor de ciência na melhor faculdade do Brasil, não importa. Você não é chamado doutor na igreja. Você é chamado João. Ok? Um exemplo disso é a gente morava em Oxford, a minha esposa e eu. E foi muito amigo com um cientista lá, um doutor na faculdade de Oxford, um cientista lá. Ele foi um dos líderes da nossa igreja, mas nós fomos muitos amigos. Ele, quando alguém o chamou doutor, ele era muito inteligente. Acho que ele tinha 10 cérebros. Quando alguém o chamou doutor, na faculdade de Oxford, sim, eu sou doutor. Sim. Nos meus estudos acadêmicos, minhas pesquisas, sou doutor. Mas aqui, entre os irmãos, eu sou Evan. Por favor, não me chama doutor. Muito bom. Ok. Então, o princípio eu vejo aqui, é igualdade. Não levando em conta nosso status na comunidade. E que eu posso, por isso, posso fazer coisa mais humilde para ajudar um irmão. Isso é o princípio. Finalmente, levando em conta esses 3 expostos, como eu devo aplicar isso para a minha vida de uma forma específica? Isso é a parte mais difícil, mais desafiadora. Eu posso, quando alguém precisa ajuda para limpar a casa dele, meu irmão precisa ajuda, eu posso ir lá e fazer. Quando tem uma festa na igreja e alguém precisa lavar as louças, embora que com outro irmão eu sou um dos líderes da nossa igreja na Inglaterra, ok? Em Malden. Eu posso ir lá à cozinha e lavar as louças. Quando alguém precisa limpar o banheiro no templo, eu posso limpar o banheiro. Não tem problema. Por que não? Então, alguns exemplos específicos. Estão entendendo? Agora é a sua vez. Nós estamos faltando só 25 minutos. Agora, ok. Vamos colocar você em... Quantas pessoas nós temos? Ok. Grupos de... Ok. 1, 2... ok. É como um motorista no ônibus, eles fazem isto, para ver. Ok, então nós vamos ter... Não, eu já fiz sozinho, rapaz.
Ok, 26. Então, vamos colocar você em grupos de 6 pessoas. 3 grupos de 6 pessoas. Vai ser... Não, de 7 pessoas. Mais ou menos. Ok. Então, 1, 2, 3, 4... Vamos dividir uma família. 4, 5, 6, 7. Primeiro grupo. Sim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segundo grupo. Segundo grupo. Terceiro grupo. Não? Não, ok. Ok. Quer participar? Não, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos... Ok, você é o terceiro grupo. Não. Então, alguém deste grupo vai juntar com este grupo aqui. Ok? Então, sim, aqui nós temos. Ok. Vamos. Emmanuel vai juntar? Não, rapaz. Não, brincadeira. Não. Você quer juntar com este grupo? Ok. Alguém outra quer juntar com este grupo? Obrigado. Então, você faz parte do grupo 4. Então, 4 grupos, né? 3. Então, 4 grupos em vez de 3. Com Elaine também. Grupo 3, grupo 4. Ok. Ok. Grupo 1. Grupo 1, vocês vão fazer uma aplicação seguindo os 4 passos. Só uma sentença para cada passo, com exceção do 4, quando você tem de exemplos específicos, mais importante. Malaquias 3, versículos 6 a 12. Fácil. Malaquias 3, 6 a 12. Grupo 2. Vocês sabem o que vocês têm de fazer. Vocês têm de seguir. Não. Vocês vão fazer Atos 15, 19 e 21. Dá uma sentença para cada passo, ok? Atos. Grupo 3. Se vocês querem ouvir, mas não, se vocês não querem participar, ok? Mesma coisa com este grupo, ok? Ok. Grupo 3. Isso é mais difícil. Números 15, versículo 37 e 41. Porque eu amo vocês. Estudando você. 37 a 41. Números 15. Sim. Aplicação. Este grupo 5. Eu gosto muito de vocês. Vocês têm o mais fácil. Efésios 6, 5 a 9. Que bom que você mudou de grupo. Talvez. Não, tá bom. Então vocês têm 15 minutos para fazer isto. 15 minutos. Então você tem de fazer uma apresentação muito rápido ao fim. 15 minutos.
Você é escolhido para isso. É que eu tô... Vamos lá, gente. Ó, Efésios, capítulo 6, versos 5 a 9. Efésios 6, versos 5 a 9. Vocês têm um grande privilégio. Caso o grupo erre, vocês ainda têm tempo de corrigir o de vocês. Vamos lá. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não a homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. Bom, de acordo com o texto aqui, com a carta, né, de Efésios, o autor vem falando, vem descrevendo vários comportamentos dentro da sociedade, e chegamos aqui no capítulo 6, versos 5 a 9, ele está descrevendo entre senhores e escravos, né? No sentido original, todos nós devemos ser servos, né? O que tem de diferença naquela época para nós, né? A diferença é que naquela época era comum existir o escravo, né? E existia o senhor do escravo. Para nós, isso já não existe mais, né? Pelo menos na nossa cultura, pelo menos na nossa realidade aqui no Brasil. Sabemos que a escravatura ainda existe em alguns lugares. No Brasil chama-se CLT, para quem não conhece. Mas enfim, gente, brincadeira. Quais são os princípios, né? Independente se nós somos servos ou senhores, nós temos de agir como servo ao Senhor. Fazer tudo como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. Esse é o princípio, né? Não olhar para o servo... Bom, vamos para a aplicação então. Não olhar para o Senhor a princípio, mas executar o que está ali, pensando que nós devemos obedecer a Deus, né? Esse é o princípio. Então, a orientação da palavra de Deus é sermos servos. Se eu sou um escravo na nossa realidade, se eu sou um trabalhador, então eu vou cumprir o meu papel dentro da minha empresa, dentro do trabalho, servindo como se eu não estivesse servindo ao meu Senhor ou a um chefe, ou a alguém que está acima de mim, mas servindo como a Cristo, entendendo que é o meu papel, é o meu dever fazer o meu melhor, obedecer, não porque eu estou obedecendo a homens, mas porque eu estou obedecendo a Deus. E o papel contrário também existe. Se eu sou o Senhor, se eu sou o dono, se eu sou o chefe, eu também tenho que agir da mesma forma, como Senhor. Não, no reino de Deus, no reino do Senhor, não existe posições sociais, só existe servos, né? E todos nós somos servos do Senhor. Então, quer seja patrão, quer seja empregado, trabalhe como se você estivesse trabalhando para o próprio Deus. É a aplicação essa. Isso. Por exemplo, você podia dizer, imagina que você é um chefe diz, eu quero que você fale isso, mas você não acha que é uma coisa boa, você não gosta, que está vendo que isso é grande para você. Aí você não somente obedece, mas você faz a melhor forma, porque você está servindo Cristo. O texto é Malaquias 3,
do verso 1 ao... Não, peraí. 3 do verso 6 ao 12, que fala assim: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, passaram a incumbência para mim de falar. Bom, no caso, o sentido aqui, a gente pensou sobre a repreensão do roubo das ofertas, né? Que aqui a gente vê no versículo 8 ele falando, né? Em que temos te roubado? Aí ele fala, né? Nos dízimos e nas ofertas. Agora, as diferenças, né? Dos ouvintes, né? Daquela época e para nós, é que eles estavam no tempo da lei, né? Nós estamos no tempo da graça. E dar as ofertas, os dízimos, além de holocaustos e outras coisas que Deus, né, orientava eles a fazer, que era uma forma de reconhecer que Deus, quem era Deus, e que Deus era o dono de tudo, e que Ele estava acima deles, né? Então, eles estavam nesse momento. Então, isso é o que eles deveriam fazer, né? Até aqui, em questão de abandonar as práticas do pecado e a ganância que a gente pôs? Tá nas diferenças? Tá, né? Os princípios. Isso. No caso aqui, os princípios, né? Acho que é os princípios aqui, abandonar as práticas do pecado e da ganância, que fala no versículo 7, né? Que se a gente olhar para o versículo 7, não era só desde aquele momento que eles estavam fazendo aquilo. Aqui no versículo 7 a gente vê que Deus estava exortando eles, que eles já estavam fazendo aquilo desde outros tempos, né? Então, desde o dia dos nossos pais. Então, Deus já estava orientando eles que eles deviam fazer aquilo, eles já não estavam fazendo desde aquele momento, mas já há tempos que eles estavam agindo daquela forma. Né? Agora, não sei se eu estou sendo clara. Eles estavam negligenciando esse princípio, né? Negligenciando esse princípio que era não era desse momento só, desse presente momento que eles estavam fazendo isso. Negligenciando esse princípio, que era além dos holocaustos e ofertas que eles deveriam fazer, zelar pelo serviço do Senhor no templo, em todas as coisas, mas aqui especificamente o Senhor falou que eles estavam negligenciando, e era desde o tempo dos pais deles, né? Sim. Então, eles estavam negligenciando esse princípio. Agora, aqui a gente estava conversando a respeito da aplicação. Isso.
agora é que a gente deve reconhecer e ficar atento nos dias de hoje em como que nós temos ofertado ao Senhor e com que motivação. Sim. Né? Sim. Porque a gente estava comentando aqui daquele ponto de Marcos 12:41 da viúva. Sim. Lá mostra bem como deve ser o Senhor Jesus querendo ressaltar como deve ser as nossas ofertas, né? Sim, No caso. sim. Com que motivação? Sim. É para motivação dos outros ver que eu tô ajudando, eu tô sendo bondoso, né? Eu tô sendo generoso, né? Mas na verdade não é com essa motivação que a gente deve doar ao Senhor, porque na verdade Ele não precisa do nosso dinheiro. Sim. Né? A obra do Senhor precisa de recursos, mas se eu não fizer e se eu fizer com a motivação errada, Ele vai trazer recursos de outra forma. Sim. Né? Então é isso. Ok, muito bom, vocês fizeram bem. Acho que na última parte de uma aplicação bem específica, talvez vocês podiam dizer que eu vou orar ao Senhor, porque eu quero participar na obra do Senhor com meu dinheiro, mas de uma forma inteligente. Eu vou orar ao Senhor. Senhor, me mostra se existe algum projeto ou alguma pessoa que eu devo apoiar financeiramente para que eles possam avançar a tua obra. Para que pessoas possam servir o Senhor. Isso é ligado com um princípio. O princípio é cuidando daqueles que estavam servindo o Senhor, dando o seu tempo para servir o Senhor. Então, talvez uma forma específica, para ser muito específica, então, Senhor, eu vou orar, Senhor, me mostra para quem eu devo ajudar com o dinheiro disponível a mim. No caso, às vezes eu posso falar assim, eu não sei dar um estudo bíblico, eu não tenho jeito para isso, mas às vezes eu tenho o carro e o recurso para pegar o irmão que deu estudo e levar até lá. Né? É uma forma de colaborar. Isso é uma outra maneira específica. Verdade. Ok, muito bom. Parabéns, grupo 1. Uma passagem difícil. Ok, próximo grupo. Ok. Tenha microfone. Ótimo. Vou fazer a leitura aqui, depois eu passo a bola para os meninos aqui, ó, meus amigos aqui, ó. Números 15 e 37. Aqui é o Senhor que está dizendo, né? A ordem dele para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem o dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. E santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Bom, aqui no rodapé da minha Bíblia diz que essas coisas serviam como recordatório, né, dos mandamentos dados por Deus. Então, isso na época era para eles não esquecerem das ordens do Senhor, né? Agora, o restante nos dias de hoje eu vou passar. Falar? A aplicação é que a borda representa o coração transformado e o azul é a Páscoa. Brincadeira. Grande passagem, né? Essa daí.
É o que o Shirneides falou, né? O objetivo era se lembrar dos mandamentos de Deus através de algo que fosse visível. Inclusive, esse é um padrão, né, do Antigo Testamento. Deus estabelece algumas coisas visíveis, alguns rituais, algumas práticas, com o objetivo de fazer alusão a coisas espirituais, alguns princípios, algumas coisas. O Antigo Testamento tem um padrão para isso, né? Esse seria o passo 1, né? Entendendo que o objetivo do texto, Deus tem por objetivo, ao ordenar essa prática, que o seu povo não esquecesse dos seus mandamentos, né? Agora, em relação à cultura, a nossa cultura hoje, né, nem todos nós usamos vestido, né? Só as mulheres usam vestido, só no mundo árabe talvez, homens também. Então existe uma diferença muito grande em termos de vestimento, né? E fazer esses enfeites fica uma coisa sem sentido para a nossa cultura. Não é uma coisa tão importante ou tão visível assim. Então a gente precisa extrair os princípios, né, que estão por trás desse texto. E aí no passo 3 a gente extraiu alguns desses princípios. É interessante que Deus deixa muito claro que seria não só para eles, mas para as gerações. Então já é um princípio interessante de levar essa prática, né, de não se esquecer dos mandamentos do Senhor para as gerações, né? Uma outra coisa também é nos mantermos fiéis a Deus. Deus tinha esse propósito, relembrar para sempre nos mantermos fiéis ao Senhor, aos seus princípios, aos seus mandamentos. Não seguir os desejos do coração e não se orientar pelos olhos também é uma das coisas que o texto diz, né? E não, depois ele fala também de adorar somente a Deus, né? O texto termina falando isso, que ele tirou os israelitas da terra do Egito para ser o Deus deles. Eles eram um povo exclusivo de Deus. E esse também é um princípio que nós precisamos nos lembrar, né? Que está inclusive no Novo Testamento repetido por Pedro. E exemplos práticos disso são eu acho que é um pouco limitado, né? Porque nós também somos pessoas visuais e nós também nos orientamos muito por aquilo que nós vemos. E existe também esse lado visual em algumas práticas no Novo Testamento, como por exemplo a ceia do Senhor, é um memorial, é algo visível para nos lembrar de princípios espirituais. Então, talvez um exemplo prático aí seria termos algumas coisas que nos remetam ao Senhor, aos seus mandamentos, né? Versículos bíblicos estampados, quadros às vezes, nos lembrarmos também da nossa responsabilidade com as futuras gerações, ensinar os nossos filhos, tá sempre meditando e lendo a palavra de Deus para assim nós nos lembrarmos e nós aprendermos os mandamentos do Senhor, né? Então alguns exemplos seriam esses dentro desse texto. Ótimo, passagem difícil também, muito parabéns. Se alguém quiser pregar isso aí, tá aí aqui o esboço. Estou vendendo apenas R$200, ok? Muito bom. É 100 para mim, e 100 para a Elaine, que ajudou também. Bom? Uma coisa específica ligado com essa passagem talvez a gente pode, se a gente está dirigindo no seu carro para serviço, você pode colocar um áudio das escritoras para que quando você está indo para o serviço, você pode ouvir alguma coisa das escritoras. Quando você chega ao serviço, você já tem em mente algumas coisas do Senhor. Tem uma coisa prática que você pode fazer cada dia indo para o serviço. Ou se você está pedalando, colocar, talvez um pouco perigoso, mas colocar alguma coisa, um áudio, ou andando a pé. Tem estas coisas eletrônicas hoje que nós podemos usar para lembrar os mandamentos do Senhor, que nós estamos aqui para viver. Muito bom, parabéns. Finalmente, o grupo que prolongou coisas. Aqui nós fez observação, interpretação do texto
Deus, vamos voltar a semana que vem. Bom, para nós aqui ficou incumbido de analisarmos o texto de Atos, capítulo 15, versículo 19 a 21, que nos diz a palavra do Senhor: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Vou começar e o André continua. Bom, indo lá para a primeira pergunta, né? Qual é o sentido original da passagem? O sentido original seria que os cristãos judeus, né, não atrapalhassem os cristãos gentios, né, os novos cristãos gentios pelos costumes da lei mosaica, que buscando lá um pouquinho atrás é o que estava acontecendo ali naquele momento. Mais alguma coisa aí, Dom? Texto literário. Pode continuar. Bom, é isso, né? Segundo, escuta para mim aqui. Segundo, existem algumas diferenças, né, entre os primeiros ouvintes e nós, né, aqui no Brasil, sim, porque ali, né, naquela passagem, os primeiros ouvintes, eles estavam saindo de uma nova lei, que era a lei mosaica, né, os primeiros gentios, e nós, hoje, obviamente, já acostumados, né, a tudo isso, né, já nascidos na nova aliança ali. Então, existe sim uma grande diferença. Mais algum acréscimo, André? Terceiro, quais são os princípios da passagem? E aí a gente colocou os cristãos judeus, né, eles não estavam recebendo, né, naquele momento eles não estavam recebendo os primeiros gentios convertidos da maneira que deveria ser, né, como o Senhor Jesus já havia ensinado, né, ele já havia recebido. E se a gente for buscar exemplos ali, igual o Danilo comentou aqui da passagem lá de Pedro, né, quando ele mostra a visão, tudo isso já comprovaria que o Senhor Jesus já havia recebido aqueles irmãos. E com isso, né, eles aprenderam a fazer acepção de pessoas, a não fazer acepção de pessoas, né, e exatamente a ensinar aquilo que Jesus ensinou, né, a eles ali através de tudo aquilo. Trazendo para nós, a gente quis trazer um pouquinho para nós isso, né, nos ensina, não a aplicação, né, trazendo para o nosso convívio de hoje, recepcionando novos convertidos de uma maneira que estão, né? A gente sabe que da igreja chega, né, pessoas de várias formas, né, com muitos pecados, né, todos nós, e a gente precisa abrir a mente para recebê-los da maneira que estão, né, respeitá-los, mas ensiná-los a guardar, né, os mandamentos, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e como é que a gente pode falar? Se moldarem, né, a isso com o passar do tempo. Eu acho que pode acrescentar mais alguma coisinha aí, né, André? A gente enxugou, falou, enxugou muito. Ok, muito bom, parabéns, os quatro. Peraí, faltou a quarta. É que a gente... Eu pensei que você estava... A gente só incluiu como nós devemos, né, de uma forma bem específica. E a gente trouxe... bem específica, né? E a gente dividiu em dois grupos aqui, olhando para a vida familiar, né? Como que a gente aplicaria isso nos nossos dias de hoje, né? Falando e ensinando aos nossos filhos sobre adultério, pornografia, né? Como lidar com a tecnologia, porque isso tudo tira o foco, a atenção, né? E o que é mais importante do coração deles. Então, ensiná-los, né? Como combater todos esses pecados. Na vida social, né, abster-se dos ídolos. Quando a gente busca lá no texto, fala sobre isso. E tudo aquilo que tira o primeiro lugar da vida da pessoa, né? Filhos, bens, às vezes imagens. E a gente aprender a ensinar todas essas coisas, né, na sociedade, onde a gente vive, no local que a gente está, né? Vai, André.
Mas é isso mesmo, de um modo geral, né? A gente ensinar tanto os recém-convertidos que estão chegando, né? E também a gente aplicar esses princípios na nossa vida. Nós pensamos assim, tanto familiar quanto socialmente, né? E depois ensinar publicamente aqueles que estão chegando de fora, os princípios, né? A guardar todas as coisas como Jesus mesmo disse. Basicamente era isso. Tinha mais coisas, sabe? Tinha muito mais coisas. A gente pensou, você não deu tempo. Sim. Eu não dei, de verdade, eu não dei muito tempo, ok? Então, para trabalhar no texto, de verdade, você precisa mais tempo para pegar o sentido original. Isso vai influenciar os princípios. E como resultado de, quando você pega princípios, você vai achar coisas específicas mesmo, que são muito práticas para aplicar na nossa vida. Ok, parabéns. Espero que estes 4 passos vão ajudar você na sua leitura em casa. Ótimo, você terminou o curso. E tempo já passou, bastante tempo passou. Então a gente não vai demorar. Obrigado pela sua participação. Espero que vocês possam manejar corretamente a palavra da verdade melhor. Isso é o propósito. Em casa, lendo em casa. Então, obrigado por participar tão bem. Gostei meu tempo com vocês. Foi um privilégio andar com vocês. E espero um dia a gente vai encontrar. Obrigado. Okay. Alguém que sente o desejo de orar para terminar, pode orar.